Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos livra e guarda de todo o mal. Amém. Na oração sacerdotal de Jesus, registrada no Evangelho conforme João capítulo 17, Jesus ele intercede não apenas pelos seus discípulos, aqueles que o acompanharam ao longo do seu ministério terreno, mas também por todos aqueles que ainda viriam a crer nele até o fim dos tempos. Ou seja, na oração sacerdotal, Jesus também já orou por cada um de nós. E eu quero destacar especialmente o versículo 15 desse trecho que foi lido hoje da oração sacerdotal, quando Jesus diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E no versículo anterior e também no posterior, Jesus fala que aqueles que nele creem não são deste mundo, assim como também ele não é deste mundo, e por isso o mundo irá odiá-los. É importante lembrar que no Evangelho de João, a palavra mundo sempre é uma referência à maldade e ao sofrimento que entraram no mundo a partir da queda em pecado. Tudo aquilo que foi criado bom e maravilhoso acabou sendo contaminado pelas terríveis consequências do pecado. Mas é em meio a esse mundo mau e sofrido que vivem os filhos de Deus. E diante disso, Jesus ele não pede que sejamos tirados desse mundo, mas guardados de todo o mal. E Jesus não ora apenas, mas ele também garante que estará ao nosso lado até o fim dos tempos. Ele não apenas ora, mas garante que estará ao nosso lado até o fim dos tempos, conforme registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 28. E além disso, diante das dificuldades que enfrentaremos, o próprio Jesus nos encoraja: tenhamos ânimo, eu venci este mundo mau em lugar de vocês, diz Jesus, conforme as palavras registradas no mesmo evangelho de João, que lemos hoje, no capítulo 16. Assim como Jesus ora por cada um dos que nele creem, esse mesmo apóstolo João que registrou essas palavras de Jesus, ele também incentiva a nossa oração em sua epístola, o texto que foi lido hoje, primeira epístola de João, no capítulo 5, quando ele diz nos versículos 14 e 15: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jesus orou para que sejamos guardados do mal. Nós também podemos e devemos orar pedindo o livramento de todo o mal. E de certa forma é o que nós fazemos todas as vezes que oramos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Mas apesar das nossas orações, apesar da oração do próprio Jesus, a maldade e o sofrimento continuam atormentando e inquietando a cada um de nós. E nesses últimos dias nós temos acompanhado a catástrofe sem precedentes que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E nos perguntamos por que Deus permitiu tamanha tragédia. Será que aquelas pessoas fizeram alguma coisa pela qual estão sendo castigadas? Precisamos lembrar que essa tragédia não atingiu apenas alguns grupos específicos. Foram atingidos ricos e pobres. Para aqueles que estão querendo politizar e polarizar essa tragédia, precisamos lembrar que foram atingidas pessoas de direita e de esquerda, pessoas crentes e descrentes. Vários dos nossos irmãos luteranos tiveram suas casas inundadas, alguns perderam tudo que tinham, igrejas nossas ficaram debaixo d'água, muitas delas danificadas. E certamente não apenas cristãos luteranos, mas muitos outros cristãos de outras denominações, cristãos certamente devotos e fervorosos, foram fortemente afetados por essa terrível tragédia. E diante disso nós nos perguntamos: por que Deus não os guardou deste mal? Será que Deus não ouviu a oração
de tantos cristãos que foram atingidos por essa catástrofe? Será que Deus não ouviu a oração do próprio Jesus quando Jesus pede que Deus os livre de todo o mal? Por que afinal Deus permitiu que acontecesse tamanha tragédia naquele lugar? A tendência do ser humano é de alguma forma sempre tentar encontrar uma justificativa. Deus está castigando eles por alguma coisa que eles cometeram, algum pecado que eles cometeram. Não é raro a gente ouvir tais afirmações por aí. Mas ninguém tem o direito e nem a moral para fazer tal afirmação, para tentar encontrar alguma explicação para o que está acontecendo. Precisamos lembrar que os amigos de Jó tentaram fazer isso quando Jó caiu na desgraça. Tentaram encontrar uma justificativa e Deus os repreendeu por causa disso. Diante da polarização que vivemos há um bom tempo em nosso país, alguns também chegaram a insinuar que tudo isso pudesse ser resultado da preferência política da maioria dos gaúchos. Isso é um verdadeiro absurdo, é o cúmulo isso. E há também aqueles que querem encontrar culpados. E o interessante é que quando alguém tenta encontrar culpados, eles sempre gostam de apontar o dedo para os outros, mas ninguém gosta de assumir a culpa, a sua própria parcela de culpa. Diante de uma catástrofe como essa, não cabe a nós procurar justificativas, nem apontar culpados, muito menos politizar essa tragédia que tem feito tantas pessoas sofrerem. Esse é o momento de reflexão e de união. Os porquês, eles são inevitáveis, e muitos dizem que não deveríamos questionar a Deus, que não deveríamos perguntar porquê e sim para quê. É verdade, sim, que Deus sempre tem um propósito para tudo. Mas nem sempre nós entenderemos os propósitos de Deus. Quantas famílias perderam tudo o que tinham? Várias pessoas perderam familiares, pessoas queridas, pessoas que amavam muito e que não voltarão mais a ver. Quantos sonhos, quantos planos, quantos projetos foram frustrados? Quantas famílias amanhã não poderão celebrar o Dia das Mães em sua casa? E aí eu pergunto, alguém consegue encontrar um propósito de Deus em tudo isso? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade. E com certeza, aquelas pessoas que estão vivendo essa tragédia na pele ali, elas terão ainda maior dificuldade. Entender os propósitos de Deus pode demorar. Talvez o propósito de Deus nunca seja entendido. Por que Deus? Por quê? Questionar não é pecado. Questionar é humano. Vários salmistas questionaram. Vários profetas questionaram a Deus. O próprio Jó, em meio à sua tragédia, questionou a Deus. Não é um questionar no sentido de que talvez não merecêssemos qualquer tipo de sofrimento. Nós merecemos, e merecemos muito sofrimento. O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sim, nós, por causa do pecado, merecíamos ser completamente esmagados e consumidos pelo mal e pela desgraça. E se não somos, é porque Deus é muito misericordioso. E Jeremias lembra que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Por isso, quando nós questionamos, não é no sentido de que nós não mereçamos qualquer sofrimento, mas é no sentido de que realmente não conseguimos entender o porquê de tudo isso estar acontecendo. E talvez demore para entendermos, e talvez nunca entenderemos. Mas, ainda assim, Deus continua sendo Deus. E foi de certa forma essa a resposta que Jó recebeu diante do seu próprio questionamento. Deus perguntou a ele, onde é que você esteve quando eu criei todas as coisas? Ou seja, Deus ele estava dizendo a Jó, eu sou Deus e você não é Deus. E tem coisas que você nunca vai entender, tem coisas que estão além da compreensão humana. Mas continue confiando em mim, pois eu sempre estou com você e sempre quero o seu bem, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça não fazer sentido,
Deus ainda assim continua ao lado dos seus filhos, mesmo em meio à maior das tragédias. Ele continua amparando os seus filhos, ele continua cuidando das necessidades de cada um dos seus filhos. As tragédias, elas podem não ter uma resposta óbvia, podem não fazer sentido algum, elas podem ser incompreensíveis, mas elas nos ensinam muita coisa. Quero destacar alguns pontos. Tragédias como essa nos mostram que não temos absolutamente nada sob controle. Os bens materiais, os recursos financeiros, uma vida tranquila pode dar ao ser humano a sensação de que tem tudo sob controle. Mas uma tragédia como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul joga toda essa prepotência humana literalmente por água abaixo. Deus é quem dá todas as coisas. E esse mesmo Deus que dá, pode tirá-las quando lhe aprouver. Segundo ponto, tragédias como essa escancaram a fragilidade e a dependência do ser humano. E novamente aqui, falando das posses terrenas, os recursos financeiros podem dar ao ser humano a sensação de poder e autossuficiência. Mas essa tragédia deixou muito claro o quanto o ser humano é frágil, incapaz e completamente dependente. Não apenas de Deus, mas também de outros seres humanos. Terceiro ponto, uma tragédia como essa, ela nos mostra também que os bens materiais são totalmente perecíveis. Não há como encontrar real conforto e segurança neles. Hoje nós temos os bens materiais, mas do dia para a noite pode sumir, como aconteceu com muitos lá no Rio Grande do Sul. Uma tragédia como essas fere o nosso orgulho, o egoísmo, o individualismo do ser humano. Nós vivíamos uma rotina cada vez mais acelerada, uma competição desenfreada. É o mundo no qual nós vivemos, cada um por si e Deus por todos. Essa muitas vezes é a regra. E quando uma catástrofe dessas acontece, a gente vê muitas pessoas sendo tocadas e sensibilizadas. Talvez depois, quando essa tragédia for esquecida, tudo volte a ser como era. Mas que no momento muitas pessoas foram tocadas e sensibilizadas, isso foi. Talvez sim, algumas pessoas até estejam agindo por interesse. Mas sim, também é verdade que muitas pessoas perceberam que aquilo que elas têm não é apenas para elas, mas é também para ajudar aqueles que nesse momento tanto estão precisando. Uma tragédia como essas também nos faz ter esperança em meio ao mundo mau em que vivemos. Quanta solidariedade nós temos acompanhado. Profissionais e voluntários arriscando as suas vidas para salvar pessoas das enchentes. As vaquinhas solidárias, tantas, algumas arrecadando milhões e milhões de reais. E só para vocês terem uma ideia, a IELB, eu até compartilhei um Pix durante a semana, até quarta-feira de noite, a IELB já tinha arrecadado mais de R$1 milhão. E nós somos uma igreja, assim, pequena, relativamente pequena, numericamente falando. Pode parecer um número alto, 1 milhão, mas se a gente for olhar para os estragos, 1 milhão não é nada. E não é só uma emergência, uma situação de eles estarem precisando agora, mas precisarão depois ainda para reconstruírem suas vidas. Nós vemos também várias entidades, empresas que às vezes são tanto criticadas, enviando caminhões cheios de mantimentos, roupas, itens de higiene e limpeza, água, comida, pessoas se organizando para preparar refeições para desabrigados. E para vocês terem outra informação, a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, está abrigando cerca de 6.000 pessoas, todas elas desabrigadas, que estão lá na UBRA, dormindo, vivendo lá, porque as casas estão debaixo d'água. E essas pessoas, elas são alimentadas lá, elas recebem roupa, enfim, tudo aquilo que elas precisam nesse momento de desastre. Então, todas esses exemplos nos mostram, nos dão esperança de que mesmo em meio ao mundo mau, ainda há corações que são capazes de ajudar o próximo, de amar, de estender a mão. E é claro que também existem os pontos negativos, e a gente tem acompanhado
isso sendo noticiado nas redes sociais, na TV, como roubos, saques, brigas, violência, a politização dessa tragédia, que isso é muito triste e lamentável, mas de modo geral a gente percebe sim que o bem tem se sobressaído em meio a essa tragédia. E um último ponto que eu quero destacar aqui, uma tragédia como essa nos faz perceber que Deus é um Deus presente em meio ao sofrimento. Que Deus não é um Deus distante, um Deus realmente presente. E não apenas uma presença mística que talvez as pessoas estejam ali sentindo, Deus está comigo, mas uma presença real e concreta. E eu pergunto como? Como essa presença se torna real e concreta? Em tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente. Primeiro, fazendo as pessoas reconhecerem a sua dependência e fraqueza. Depois, fazendo com que as pessoas direcionem o seu olhar em direção ao próximo. E aí comecem a estender a mão. Toda essa rede de apoio que tem se formado, pessoas ajudando das mais diversas formas possíveis. Desde aqueles que estão ali na linha de frente, arriscando as suas vidas para salvar as pessoas, tanto aqueles como estão lá se organizando para acolher, fazer refeições, preparar marmitas, também aqueles que de longe fazem suas doações, ajudam da maneira como podem. Toda essa rede de apoio humana é a mão de Deus estendida para aquelas pessoas, nesse momento de tragédia e de sofrimento. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, longe de nós querermos encontrar algum culpado para essa tragédia, longe de nós tentar justificar essa tragédia que está acontecendo. Por que Deus permitiu isso? Não sabemos o real motivo. E não cabe a nós tentar identificar o real motivo. Existem coisas que estão além da nossa compreensão. O que sabemos, e nisso não há sombra de dúvida, é que mesmo em meio à maior desgraça, Deus continua ao lado dos seus. Deus não deixou de ouvir a oração dos seus filhos, muito menos a oração do seu Filho amado, Jesus Cristo. E aí nós precisamos lembrar que a oração sacerdotal de Jesus, ela é feita na noite anterior à sua morte de cruz. Perder os bens, perder um ente querido em meio a uma tragédia como essas é muito difícil, é doloroso. Mas o que muitas vezes nós nem nos damos conta é de que a maior das tragédias diante da qual nós jamais poderíamos resistir, diante da qual certamente sucumbiríamos, diante da qual não havia perspectiva nenhuma para nós. Essa maior das tragédias, Jesus suportou em nosso lugar. Porque na cruz Jesus sofreu a tragédia infernal em nosso lugar. Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados. Uma tragédia que nos condenaria para sempre, da qual nós fomos livrados por seu amor, por seu sacrifício voluntário. Tragédias como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, elas nos fazem sempre de novo reconhecer o quanto somos frágeis e pecadores, o quanto somos dependentes de Deus para absolutamente tudo, seja para a nossa vida terrena e especialmente no que se refere ao perdão dos nossos pecados e à salvação eterna. Tudo isso Deus nos providenciou. E para que nós jamais esqueçamos disso, de vez em quando Deus permite que tragédias nos sobrevenham, para que assim sempre de novo nos voltemos a Ele e para que assim sejamos cada vez mais fortalecidos na fé. Assim como, por exemplo, toda a tragédia que Jó suportou também o fortaleceu ainda mais em sua fé. As pessoas que perderam os seus bens em meio à enchente, elas terão a oportunidade de recuperar esses bens. Para alguns, provavelmente será menos difícil. Para outros, certamente será muito difícil. E nessa jornada de reconstrução também nós teremos uma grande oportunidade de demonstrar os frutos da nossa fé, o amor cristão, estendendo a mão para aqueles que precisarão dessa ajuda. Os primeiros cristãos fizeram isso. Nós também devemos fazer isso. E a ação social da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tem se mostrado muito eficiente nesse sentido, auxiliando as pessoas não apenas em meio a essa situação emergencial, mas também dando suporte e apoio, principalmente àquelas pessoas que precisarão de ajuda para reconstruir suas vidas.
Desde o início da enchente, a IELB tem disponibilizado uma conta de fundo de resposta a desastres. É aquele Pix que eu compartilhei já durante a semana, né? E nós estamos também, a partir desse culto de hoje e no próximo culto, mobilizando a nível de distrito cada uma das congregações para que façam ofertas especiais. Nós vamos durante a semana divulgar isso, uma chave Pix será divulgada. A oferta do próximo culto será uma oferta especial, oferta de prato, para que assim nós possamos reunir esse valor e encaminhar esse valor também para que a IELB possa lá, junto da ação social da nossa igreja, poder da melhor maneira possível auxiliar essas pessoas na sua reconstrução, na retomada de suas vidas. E para aqueles que perderam pessoas queridas nessa catástrofe, nessa tragédia, e aí eu não sei agora, mas até o meio-dia já eram 136 mortes e ainda haviam 125 pessoas desaparecidas. A gente sabe o quanto é difícil perder alguém, ainda mais em meio a uma tragédia, uma situação como essas. Mas também sabemos que a fé cristã nos proporciona esperança. Saber que aquela pessoa que partiu, mesmo que seja em meio a uma tragédia, ela está com Cristo num lugar incomparavelmente melhor. É claro que isso nada vai trazer essa pessoa de volta. E as pessoas que ficam certamente sofrerão muito e será difícil retomar as suas vidas. Mas ainda assim, novamente, a esperança cristã nos garante de que um dia haverá um feliz reencontro com essas pessoas que se foram. E por fim, nós precisamos reconhecer que o mundo presente é marcado por tragédias, desde a queda em pecado, e continuará sendo assim enquanto o mundo existir. Mas são justamente essas tragédias que nos fazem lembrar que o nosso lugar definitivo não é aqui. Assim como Jesus não é desse mundo, nós não somos desse mundo, diz o próprio Jesus. Nós somos herdeiros do novo céu e da nova terra que Jesus mesmo está preparando. Quanto aos males deste mundo, infelizmente nós continuaremos sujeitos a eles. Mas jamais sozinhos, jamais desamparados, pois o nosso Deus, o nosso Salvador, está do nosso lado, com sua presença, com sua palavra e também através de outras pessoas. Um Deus de fato presente, um Deus que desceu lá do céu, se encarnou e suportou a maior das tragédias em nosso lugar, em seu Filho Jesus Cristo. E é esse amor de Deus por nós que certamente capacitará a cada um de nós a, em meio às tragédias deste mundo, amarmos e servirmos uns aos outros, até o dia em que estaremos definitivamente livres de qualquer tragédia, quando estaremos nas mansões celestiais. Amém.